Qual foi a herança que os petistas deixaram para o país nos quase 16 anos de governo do PT? Deixaram empresas públicas quase falidas, permitiram que um em cada 4 brasileiros ficasse abaixo da linha da pobreza. Conseguiram também que 13 milhões de brasileiros fossem considerados em pobreza extrema e 11 milhões de brasileiros ficassem dentro do analfabetismo. E fizeram também muitas obras nos países aliados do Foro de São Paulo. Mas com o nosso dinheirinho suado, é claro. E antes de mostrar as obras, porque é muito importante vocês saberem, entenderem como é que se deram essas obras nesses países, vamos entender o que é o Foro de São Paulo. E o professor Olavo de Carvalho costumava dizer que, abre aspas, nunca se viu no mundo, em escala tão gigantesca, uma convivência tão íntima, tão persistente, organizada e tão duradoura entre a polícia e o crime. Pois é, o Foro de São Paulo é uma instituição internacional de esquerda, fundada em 1990 pelo ex-presidente e ex-condenado Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ex-presidente de Cuba, Fidel Castro. O Foro de São Paulo é a maior organização política da América Latina e está entre as maiores do mundo. Partidos legais e organizações criminosas participam do Foro de São Paulo. Por exemplo, grupos ligados ao narcotráfico e à indústria de sequestro, bem como as Farc e o MI chileno. E essa organização era mantida em segredo pelo petista Lula e seus aliados, que até negavam sua existência. Mas hoje, ele e o Molusco faz questão de se gabar de ter fundado, junto com seu amigo comunista Fidel Castro, essa organização criminosa. A intenção dele, de Fidel Castro, era recriar na América Latina o que havia sido perdido na Europa Oriental. Governos socialistas, ou como queiram chamar, pois faz parte do mesmo cordão umbilical. E eu acredito que, no fundo, Lula tem um sentimento de derrota por não ter conseguido transformar completamente o Brasil numa república socialista, tal como aconteceu em Cuba e na Venezuela. Então, preste atenção nesse vídeo que vem a seguir. E acredito que esse modelo só poderá ser possível, Carlos, na medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo, às experiências de luta de um povo. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar no navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana, não dá certo. Ou trazer o soviético, sabe, através de um avião, chegar aqui e decretar socialismo via Suécia, também não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso, acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente, para implantar esse socialismo, levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente, tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu... Como eu falei das obras, vou mostrar algumas delas, que por sinal são obras de ponta, tais como Porto de Mariel, que fica em Cuba. O valor dessa obra foi, na época, 950 milhões de dólares, e a empresa responsável
foi a Odebrecht. A próxima obra foi a hidrelétrica de São Francisco, no Equador, e o valor 243 milhões de dólares, a empresa responsável também, a Odebrecht. E após a conclusão dessa obra que você está vendo, o governo equatoriano questionou a empresa brasileira sobre defeitos apresentados pela planta. A Odebrecht foi até expulsa do Equador e o presidente equatoriano ameaçou dar calote no BNDES. E mesmo assim, após 3 anos, os dois países reataram relações e apesar dessa ameaça de calote, como o Brasil no BNDES, né? O Brasil concedeu um novo empréstimo ao Equador para a realização da construção da hidrelétrica de Manduriacu. E o valor dessa obra, 124,8 milhões de dólares, também construída pela mesma Odebrecht. E a próxima obra é a hidrelétrica de Chagala, no Peru, e o valor, a bagatela de 1,2 bilhões de dólares, também feita pela Odebrecht. A próxima obra, a hidrelétrica de Tumarim, em Nicarágua, o valor 1,1 bilhão de dólares, e a empresa responsável, a Queiroz Galvão. A próxima obra foi o metrô da cidade do Panamá, lá no Panamá, e o valor 1 bilhão de dólares. Mais uma obra aí, a autopista Madden-Collor, lá no Panamá também, no valor de 152,8 milhões de dólares, a empresa responsável, Odebrecht. Próxima obra, Aqueduto do Chaco, na Argentina, no valor de 180 milhões de dólares, a empresa OAS. A próxima obra foi o soterramento do ferrocarril Sarmiento, na Argentina, no valor de 1,5 bilhões de dólares, e a responsável, a Odebrecht. Outra obra, as linhas 3 e 4 do metrô de Caracas, na Venezuela, no valor de 732 milhões de dólares, e a empresa responsável, a Odebrecht. Outra obra aí, a segunda ponte do rio Orinoco. Melhor, essa aí já é a barragem de Moamba Major, lá em Moçambique, no valor de 400 milhões de dólares, e a empresa responsável, Andrade Gutierrez. A segunda ponte que eu ia falar, que eu não tenho ela aqui no slide, foi a segunda ponte do rio Orinoco, lá na Venezuela, e o valor foi 1,2 bilhões de dólares, a empresa responsável também, Odebrecht. A próxima obra é o aeroporto de Nacala, em Moçambique, que ficou no valor de 200 milhões de dólares, e a empresa responsável, a Odebrecht. O próximo investimento aqui foi a exportação de 127 ônibus para a Colômbia, no valor de 26,8 milhões de dólares, com a empresa responsável, a San Marino. Como podemos ver, são empresas envolvidas nos escândalos, inclusive devolveram aí bilhões de reais para os cofres públicos. Pelo que eu sei, já está na casa dos 4 bilhões de reais devolvidos. E você pensa que acabou por aqui? Meu amigo. Tem mais
E ele já prometeu que, se eleito, vai reatar esses laços com as nações socialistas. E tem planos para juntar as moedas em uma só. E só para lembrar, se alguém for à Venezuela e quiser comprar uma cesta básica em um supermercado qualquer lá, vai gastar na casa de milhões de pesos. Ou seja, ele está revelando que vai acabar com o real, que hoje é uma das moedas mais valorizadas no mundo. E ainda tem besta que apoia essa ideia. Aí você questiona, Paulo, mas o Lula não falou que vai acabar com o real. Sim, ele não disse isso, mas falou que vai criar uma moeda única. Daí subentende-se que ele vai pegar o peso venezuelano, o peso argentino e juntar com o real. E criar uma nova moeda. Mas eu não vou devagar sobre isso aqui, porque envolve muitos cálculos de economia para dar um posicionamento correto sobre esse item. Mas aí eu te pergunto, nós merecemos isso? Lembrando das obras que mostrei realizadas com o nosso capital em outro país? E sabendo que tínhamos tantas estradas precisando consertar, tantos hospitais, escolas, refinarias, obras de saneamento, e o Molusco dando uma de bonzinho, de bom moço, seus amigos comunistas, e outra. Será que lá não teve a parte da propina? E você, cidadão que procura fazer tudo certinho, que paga seus impostos, que espera um atendimento digno no sistema de saúde do país e que fica a pé da vida quando o seu carro passa numa estrada mal cuidada e tem que pagar pedágio para ter uma via bem pavimentada, quando paga caro para andar no transporte coletivo, nos trens urbanos e de má qualidade, quando percebe que no país precisamos de tantas obras de infraestrutura, de saneamento básico, você vai querer esse descondenado novamente na cadeira da presidência da República para roubar ainda mais? Claro que ele vai roubar, gente. É igual criança mimada que não é corrigida pelos pais e ainda dá agrado. Ela vai fazer de novo e cada vez vai aumentar a pirraça. Na primeira eleição do Lula, ele fez um personagem para enganar os brasileiros, naquela figura de Lulinha, paz e amor. Fez até uma carta aos brasileiros de intenção de não acabar com a economia do país. E deu certo. Conseguiu enganar e ser eleito e reeleito, mesmo com o escândalo do mensalão. Mas agora não. Ele não está fazendo questão de esconder a sua pretensão. Primeiro porque acho que ele não convenceria mais com esse papo de moderado. E também porque ele conta com a grande mídia para filtrar e mostrar ao público dessa mídia só o que interessa para a grande face do Lula. E felizmente, as estatais agora estão dando lucro com o governo Bolsonaro. E ele então nadaria de braçadas. E para avivar as memórias, né, para quem esqueceu, para quem esqueceu, saiba que por ele ter roubado o país, ele foi condenado em todas as acusações. Isso depois de dar prejuízo na casa aí de bilhões. Nem quero falar aqui sobre estádios construídos para a Copa, que foi no governo da Dilma. Mas que fique bem claro que o Molusco foi o maior e é o maior ladrão que já esteve por aqui. E que foi solto por seus amigos, os ministros do STF, para se colocar como candidato à presidência da República. E pasmem,
Hoje, os institutos de pesquisa o colocam como primeiro colocado nas intenções de voto. Mas quando alguém fala para mim que vai votar no Lula, fica dar asno. Aí eu nem discuto. Já cheguei até a discutir, mas hoje não tento demover a pessoa dessa ideia negativa. E tem uma frase conhecida do amigo dele, o ex-ministro Palocci, aquele que delatou o Molusco na Lava Jato. Ele disse que se ele falasse tudo que sabia do Lula, ele teria que se matar ou seria linchado pelo povo brasileiro. Ele e o Lula, né? Vai saber o que esse Molusco tem mais para revelar para o povo. E tem um áudio revelador do Augusto Nunes que eu quero que todos ouçam. Olha, tá na hora da gente... Bom, quanto ao castrato aí da CPI, é uma voz a serviço do criminoso que seja mais útil no momento. Ele não é um nada. Esse Randolph Rodrigues está aí, a internet não perdoa. Ele é capaz de dizer uma coisa e o contrário, com a mesma expressão, né? Esses caras que vão sendo absorvidos pelo pântano, formado pela mistura de cinismo e cafajestagem, né? E ganância, esse pessoal aí vai perdendo completamente as medidas e diz qualquer coisa. Agora é bom aproveitar a declaração dele sobre a Lava Jato, porque está na hora de o povo, diante do que está acontecendo, isso eu acho alarmante, o que está acontecendo é uma gravíssima ofensa ao povo brasileiro que tem na Lava Jato um patrimônio nacional. O Moro, num determinado momento, foi o ícone da Lava Jato, ele era a representação humana ali de algo muito maior. Mas esqueçam isso, esqueçam o Dallagnol, que, segundo algumas pessoas, se expõe demais, fala muito. Vamos tratar da Lava Jato e dos seus resultados. Ela permitiu o desbaratamento de quadrilhas não só no Brasil, onde foi desmontado o maior esquema criminoso da história, como ela também desvendou casos de corrupção que ocorreram nos Estados Unidos, no Peru, na Venezuela, na Holanda, em vários lugares. O juiz Sérgio Moro foi um dos juízes, mas os ministros do Supremo que o consideram suspeito para julgar o Lula, né? Porque o juiz não pode julgar um bandido de estimação do Supremo. Eles estão estendendo essa suspeição aos juízes, aos desembargadores do Tribunal Regional Federal e aos ministros do Tribunal Superior de Justiça, né, do Superior Tribunal de Justiça, que condenaram o Lula. Agora, eles também foram parciais. Agora, está acontecendo o que nós cantamos aqui, né? O Lula era a abertura da porteira, porque agora estão tentando passar por ela os que devolveram dinheiro que roubaram. É isso que o PT está tentando fazer, querendo dinheiro até do Sérgio Moro, e é isso que estão tentando os que devolveram por entenderem erradamente que daquela vez todos seriam tratados de igualmente conforme a lei. O dinheiro que roubaram da Petrobras é nosso e os ladrões estão querendo de volta. Porque o juiz, o Lula disse que foi absolvido. Não foi. Ele foi absolvido malandramente, pelo Edson Fachin. Existe uma sentença de uma juíza de Brasília, constantemente lembrada pelo Ives Gandra, esse sim um grande jurista, em que ela diz:
Se eu me baseasse nas provas que vi, condenaria o réu, que é o Lula. Infelizmente, fui proibida de me valer das provas que foram reunidas pela Lava Jato. Então é o seguinte, o que está ocorrendo é a ofensiva dos bandidos, dos ladrões, dos corruptos, e que serão assim tratados pelo eleitorado. Isso passa, tá? Os fatos sempre prevalecem, e ladrão será tratado como ladrão. Por hoje ficamos por aqui, torcendo e pedindo a Deus que ilumine a cabeça dos brasileiros para que esse ladrão não consiga voltar ao seu local de crimes.